Olá, shalom a todos, aqui é o pastor Fernando Gonçalves. Como é que vocês estão? Vamos agora para o nosso segundo capítulo. O primeiro foi uma introdução e agora nós vamos para o nosso segundo vídeo dessa questão vamos chamar de mentoria para homens, ok? Então, quero que você venha comigo, eu preciso que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe para aquela irmã que você sabe que gostaria de ter um marido bíblico, você, homem, né, que está aí pensando qual é o modelo do homem bíblico, o que eu posso fazer como homem para estar mais perto das Escrituras, como eu posso me desenvolver melhor diante disso. Então eu quero te convidar a estar conosco nesse vídeo, que não será tão longo, fica tranquilo, mas terá tempo suficiente para que a gente possa conversar e meditarmos juntos. Em nome de Jesus, Deus, nós pedimos a sua orientação, que o Senhor venha nos conduzir debaixo do seu poder, debaixo da sua graça, debaixo da sua glória. Nós oramos que tudo que aconteça aqui, o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui a imagem para vocês. Está aí. Então vamos lá. No último vídeo eu falei muito sobre a questão, né, de que para a gente olhar para nós como se nós fôssemos um terreno cheio de mato que precisava ser limpo e aplainado. E falamos muito como a esperança, né, a motivação, elas são caminhos para que a gente venha limpar esse terreno. Então, quando o terreno está limpo, a primeira coisa que nós queremos fazer é estabelecer os fundamentos. Pois sabemos que, lembra que eu falei, que enquanto o terreno está sendo limpo, um arquiteto vai estar criando o desenho. Então, lembra que eu falei do otimismo, da esperança? Se ele, como foices que vão limpar esse terreno, vai aplainar esse terreno. E agora vamos falar assim rapidamente sobre os fundamentos. E dentro dessa questão do fundamento, a gente vai usar a base sólida da fé, porque é a fé que ela é o nosso fundamento. Pastor, o fundamento é a palavra. Sim, querido, eu entendo, mas assim, sem você ter a fé, como é que a palavra vai agir em você? Senão você vai fazer como muitos eruditos, que a Bíblia é só mais um compilado de livros, mas estou falando do homem bíblico. Então eu quero falar sobre conceito e desenvolvimento. Porque o fundamento de um homem não pode ser estável. Um homem não pode estar desequilibrado. O homem precisa estar em equilíbrio. A sua base, a sua fé precisa estar equilibrada nas Escrituras. A sua fé precisa estar equilibrada em Cristo. Porque se a sua fé ela for instável, tudo que for construído sobre ela será afetado. Nós falamos isso pelo fato, querido, de que por mais pessoa, não, eu conheço gente que não é crente, pastor, é casada há tantos anos, casada há 50, 60, 70, 40 anos, mas por incrível que pareça, não basta só estar casado e ter anos de casamento se o dia a dia é instável. Não adianta, porque se o dia a dia ele for instável, não adianta ter anos de casamento. O que vai trazer firmeza
É um fundamento forte e profundo. O fundamento ele precisa ser forte e profundo, igual a gente vai construir nossos lares, assim como vamos construir nosso prédio, assim como a gente vai construir um galpão. O fundamento, primeiramente, ele é profundo. Ele é profundo para trazer estabilidade. E quando traz essa estabilidade, e aí vem a firmeza, aí é colocado os ferros, né? Aí depois é colocado aquelas madeiras em volta, depois é lançado o concreto. Depois de ser lançado o concreto, fica ali um tempo, é tirado as tábuas, e se for necessário, é colocado pedras e terras para formar uma base, para trazer firmeza. A tradução judaica cristã nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso está lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Esse escrito de Salomão, ele traz um ensinamento profundo diante de nós. Entendeu? Porque essa palavra princípio, aqui, ela é a palavra hebraica reshit, tá? Que é a mesma palavra que está lá em Gênesis, no princípio, né? Em princípio, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Por isso que na língua original o Gênesis é Bereshit, por causa dessa palavra, reshit. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a criação da sabedoria. Então, precisamos entender que precisamos de estabilidade na nossa fé. E isso não vai ser por papinha. Tem que ser alimento sólido, tem que ser a Escritura. Você precisa entender que a Bíblia é a sua melhor amiga nesse tempo de se construir ou se reconstruir como um homem bíblico, como um homem da palavra. De repente você que está nos ouvindo, você pode estar pensando, poxa, pastor Fernando, como eu vou ter esse fundamento na palavra? Porque, irmão, sem esse fundamento, qualquer estrutura ela vai colapsar. Qualquer estrutura ela vai colapsar, ela colapsa se ela não tiver uma profundidade e uma firmeza. Então, esse é conceito e desenvolvimento da base sólida da fé. Vamos ao próximo slide. Agora eu vou pegar uma referência judaica e depois uma referência no Novo Testamento, tranquilo? Vamos lá. O Talmud é um compilado de discussões rabínicas, né? Ali tem Midrash, Mishnah, Halahá, tem todas essas questões dentro da cultura judaica que, através dela, né, o Novo Testamento ele bebe muito do Antigo. Se você é um estudante das Escrituras, você vai ver que tudo que está no Antigo Testamento está no Novo. Tá? O Novo ele bebe muito do Velho. Por que eu estou falando isso? Quando o Novo Testamento foi escrito, o que tinha era o Antigo. Qualquer situação no Novo Testamento que fale sobre a palavra, está falando sobre o Antigo Testamento, porque é o que tinha. Após, foi começando a aparecer os outros escritos, amém? Então, assim, o Talmud, ele afirma que um homem sem sabedoria é como uma casa sem alicerce. Ética dos pais, né? Porque Avot 3,17. Então essa ética, que também bebe um pouco do... O Mussar bebe dessa ética. Mussar é ética judaica. Afirma essa questão
que um homem sem sabedoria é como uma casa sem alicerce? Porque um homem sem sabedoria é um homem sem estrutura. Um homem sem estrutura. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ter sabedoria para que a gente possa criar um alicerce para a nossa casa espiritual. Uma casa espiritual é construída. Ouso dizer, né? Você pode discordar que eu vou falar disso. Uma casa espiritual ela não é só edificada, ela passa por reparos também. E para tudo isso precisamos ter sabedoria. Como é o nosso tratamento com as nossas esposas? Eu já errei. E existem momentos que eu ainda erro com a pastora Márcia. E através de conversas nós vamos melhorando. Mas nós temos sabedoria que buscamos em Deus. Tiago até fala que o apóstolo Tiago, lá no seu escrito do Novo Testamento, ele vai falar que se você quer sabedoria, peça a Deus. E precisamos pedir a Deus. De repente você é um irmão de montanha como eu. E lá na montanha a gente aprende sobre isso. Porque a gente está tanto no automático. Ou sofremos alguns bullying na adolescência. Viramos adultos, casamos. Aí através do posicionamento das nossas esposas, das orações delas, do nosso posicionamento, etc. e tal, o Senhor nos dá crescimento, o Senhor nos prospera. E nós podemos cair na armadilha de seguinte, não, aquilo que eu não vivi na minha adolescência, eu quero viver agora, porque às vezes o Senhor te prospera e hoje você pode ter a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, mas você prefere ter o carro dos seus sonhos do que ter a casa. Porque a casa, ela traz estabilidade para a família, ela traz segurança para a sua mulher e para os seus filhos. Você pode ter o melhor celular, mas você precisa ter a sabedoria de proporcionar isso para também a sua esposa. Então, quando a ética dos pais, porque avô, ela afirma isso, que um homem sem sabedoria é como uma casa sem alicerce, porque na falta da sabedoria há confusão. Há conflitos que não vão se resolver. Quando há sabedoria, os conflitos são resolvidos. Porque a sabedoria, ela nos impõe que precisamos conversar, precisamos sentar e nos alinhar. Mas uma casa sem sabedoria não há alinhamento. As pessoas estão para o lado e as pessoas estão para o outro. Muitas das vezes não se sentam mais à mesa para as refeições, não se oram mais. E às vezes ora, vamos orar, e ora, tal, mas não senta um tempo. E aí, o que você acha? Quer falar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Um homem bíblico, ele que tem sabedoria, ele traz o seu lar na oração. Porque ele tem alicerce, ele tem base, ele tem convicção. Jesus, no Sermão do Monte, ele reforça que quem ouve e pratica as suas palavras é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Olha que coisa linda. Está vendo que tanta sabedoria judaica bate o que Jesus falou? Porque às vezes as pessoas acham que Jesus não era judeu, Jesus era cristão. Não, irmão, Jesus nasceu, viveu, morreu, né, ressuscitou, ele ainda era judeu. Entendeu? Ele nasceu em Israel. É por causa desse judeu que nós somos cristãos. Né? O louvor que tu canta, no poço estava eu, quando um homem judeu, e começa a conversar com aquela mulher. Então o Cristo, ele fala exatamente o que vai ecoar na ética dos pais, que vai ecoar em Pirkei Avot, que um homem sem sabedoria é como uma casa sem alicerce. Por quê? Um homem que ouve a palavra, novamente, eu vou reiterar, a palavra,
e pratica a palavra é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24, 27. Eu vou colocar isso aqui sobre o método CIS, porque muita gente faz isso, né? Muitos homens estão em busca disso. Então, o que o método CIS ele afirma? O método CIS ele nos ensina que nossas crenças determinam a nossa realidade. E a nossa fé é essencial para desenvolver uma mentalidade inabalável. Que isso já entra na questão dos coaches. Mas isso aqui tem tudo a ver com o que nós estamos falando das escrituras. Porque assim, as nossas crenças determinam a nossa realidade. Não quer dizer que seja confissão positiva ou positivismo, não é isso. A nossa crença em Jesus, ela determina a nossa realidade, que é uma realidade de fé. E dentro dessa realidade de fé, nós precisamos entender que tudo é possível àquele que crê, tá? O que isso quer dizer? Existe uma possibilidade da vitória acontecer, porque se Cristo determina a minha realidade, qual é a realidade que a Bíblia nos apresenta? A fé. Entendeu? A fé, ela nos guia, né? Então a fé, ela cria uma realidade que naquilo que nós estamos pensando, passando por dificuldade, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Então, quando existe essa determinação, que as nossas crenças determinam a nossa realidade, é que a palavra nos ensina que tudo é possível àquele que crê. Lógico, isso precisa de esforço. A sabedoria, ela nos indica que precisa de esforço. Que esforço? Ser um marido melhor, ser um homem melhor, ser um filho melhor, ser um patrão melhor, ser um funcionário melhor, ser um ministro melhor, ser um voluntário melhor. Por isso que a nossa fé, o método CIS, ele fala muito sobre isso. Fica tranquilo, tá? Não estou vendendo o método CIS, né? Eu não fiz, já vi muitos vídeos na internet, então deu para entender que é isso. Né? Então, quando eles falam que a nossa fé é essencial para desenvolver uma mentalidade inabalável, a Escritura, a Bíblia, ela é excelente nisso. Porque as histórias que você vê nas Escrituras, como Davi, Gideão, entre outros homens bíblicos, você vai ver que a fé, ela desenvolve uma mentalidade inabalável. Você vê Davi dizendo, você vem contra mim, contra espadas e escudos, e eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Olha que coisa tremenda e linda. Então, eu gostaria agora, nesse término, a minha justificativa vai ser a aplicação prática para você. E nessa aplicação prática, eu quero te dar esses 3 conselhos. Fortaleça a rotina de oração e de estudo bíblico. É primordial você orar. É primordial você fazer estudo bíblico. Aqui, no canal Convívio do Reino, nós vamos começar a ter também. Tá? A gente vai ter até um estudo chamado A Doutrina dos Apóstolos, que é um bom beabá bíblico. Muito bom. Tá? Eu queria também indicar para que você fizesse uma autoavaliação sobre os fundamentos que sustentam a sua vida. E quero muito que você identifique as crenças limitantes
e você venha substituí-las por verdades bíblicas. Identifique aquilo que te limita, seus medos, seus anseios, aquilo que te causa ansiedade, e substitua isso por verdades bíblicas. E eu quero que você faça o exercício, isso não sei se você vai botar na frente da sua geladeira, na frente do seu notebook, do seu computador, no painel do seu carro, na tela do seu celular. Isso tem que estar onde os seus olhos alcançam. Eu quero que você liste 3 princípios inegociáveis da sua fé. E você vai ver como isso vai trazer mudanças tremendas e vai lhe ajudar nesse novo tempo a qual você vai começar a viver. Você vai começar a viver um tempo de glória, porque agora você vai entender os fundamentos da sua fé. E você entendendo os fundamentos da sua fé, você listando esses 3 princípios inegociáveis, você vai ver os lugares altos aonde o Senhor vai te colocar. Está pronto para fazer isso? Está pronto? Então deixa eu repetir para você. Fortaleça a rotina de oração e estudo bíblico. Faça uma autoavaliação sobre os fundamentos que sustentam a sua vida. Identifique crenças limitantes e venha substituí-las por verdades bíblicas. E como um exercício, liste 3 princípios inegociáveis da sua fé. E você vai ver o nível a qual o Senhor vai te colocar. Amém? Curve sua cabeça e chorar por você e a sua família. Em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos por essa casa, por essa família onde esse vídeo chegou. Oramos por esse pai de família, oramos por essa esposa que está vendo e vai enviar para o seu esposo, vai enviar para pai, para irmão, sobrinhos, primos, filhos, para o genro. Em nome de Jesus, Pai, que aqueles que forem alcançados por esse vídeo, por essa palavra, o Senhor venha cuidar deles, venha trazer à existência a bênção. Todo ser das trevas, toda hierarquia das trevas que foram pagas e enviadas contra essas pessoas, o Senhor venha jogar por terra e venha trazer a sua bênção, a sua paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Quero muito que você compartilhe. Compartilhe com homens, compartilhe com mulheres, porque com certeza existem mulheres que gostariam que seus esposos ouvissem isso. Existem amigos seus, parentes seus, que gostariam de ouvir essas instruções. Então, compartilhe, comente, irmãos. Deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, que você vai estar nos ajudando muito. Tá bom? Siga o Convívio do Reino em todas as suas redes sociais. Shalom. Até a próxima. Em nome de Jesus.